aquela avaliação que foi feita de você por outros, ela condiz com a realidade? E quando alguém faz uma crítica, inclusive ao seu trabalho, não é uma crítica a você, é uma crítica a algo que você faz. E aquilo que a gente faz, a gente pode inclusive mudar. Milton, que honra enorme tê-lo aqui comigo. Obrigado por participar do podcast Empreendedor Estoico e tê-lo aqui compartilhando essas histórias que... São quantos anos já, Milton, de telejornalismo? Léo, de jornalismo são 40 anos, completados no dia 10 de agosto de 24, e eu tenho isso como uma marca. Bacana, que eu tenho trazido bastante, Milton. Um dos grandes problemas que a gente tem tido na sociedade hoje é a questão relacionada à saúde mental. Hoje eu digo que eu ajudo as pessoas a terem equilíbrio emocional e saúde mental em momentos de crise. E eu tenho levado isso aí para algumas das maiores empresas do Brasil, para o governo do estado de Minas, para o Zema, Polícia Militar de São Paulo, e sempre trazendo, né, a calma da mente, entendendo como que a gente pode levar para as pessoas mais calma, mais foco. E o jornalismo é uma área extremamente desafiadora, né? Uma área que passou por grandes transformações ao longo dos anos, da década. É uma área que você está sempre no limite, né? Você estava me contando agora, acorda de madrugada, sempre em cima da notícia. Como é que você tem visto hoje em dia essa questão relacionada à saúde mental no jornalismo? É um tema importantíssimo e que somente agora começa a ser discutido dentro das redações. Nós, jornalistas, assim como vários profissionais de outras áreas, temos sofrido uma forte pressão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E nunca paramos para pensar o quanto isso impacta a nossa mente. Eu tive ao longo da minha carreira, pelo menos 2 momentos muito intensos que me impactaram do ponto de vista da saúde mental. O primeiro aos 40 anos, quando eu completei 40 anos, e aí muito menos a ver com a profissão, mas muito mais a ver pela idade e enxergar um ponto da vida em que eu começava a ter menos vida pela frente do que tive até então, mas principalmente percebendo que era um instante de virada na minha vida, no sentido de que eu teria talvez mais 40 anos pela frente, pelo menos, sem os direitos de errar como errei nos 40 anos anteriores, porque nos 40 anos anteriores eu fui criança, eu fui adolescente, eu fui um jovem adulto, etc. Então a responsabilidade aumentava. Aquilo foi impactante para mim. Foi o primeiro momento que eu fui buscar ajuda terapêutica. Quando você bateu 40 anos. Quando eu bati 40 anos. Para mim aquilo foi muito significativo. E agora, nos anos mais recentes, aí sim um impacto muito mais provocado pela profissão, porque nós passamos a ficar muito expostos à opinião pública. Para ter ideia, eu trabalho hoje com aquilo que eu chamo da caverna do diabo aberta na minha frente, que é o WhatsApp. E durante um determinado momento, o tamanho da crítica, a forma virulenta como essa crítica chegava, aquilo me impactou. E me impactou profundamente. E eu tive que tomar muito cuidado com isso. Hoje, confesso, consigo trabalhar melhor essas questões. Talvez muito mais pela experiência. Eu aprendi com meu pai que o diabo sabe mais por velho do que por diabo. Então, com o tempo, você vai também entendendo por que essas coisas acontecem, compreendendo isso. Mas não foi só a experiência, foi estudo também. Mesmo que eu não tenha tido o cuidado de me aprofundar nas questões relacionadas à saúde da mente, apesar de sim fazer um trabalho, e até hoje faço terapia, tenho uma psiquiatra que me acompanha, mas, por exemplo, o tema da meditação não é um tema que entrou na minha vida. E isso eu sei que poderia ser benéfico para mim, mas não trabalho com isso. Mas passei também a entender um pouco e de compreender a forma agressiva com que as pessoas tratam determinadas coisas. E a partir desse entendimento, você percebe que necessariamente aquilo não é contra você. Isso para mim é essencial. Você perceber que quando alguém faz uma crítica, inclusive ao seu trabalho, não é uma crítica a você. É uma crítica a algo que você faz. E aquilo que a gente faz, a gente pode inclusive mudar. Mas encarar isso e entender isso foi um processo longo, difícil e é dolorido. Eu passei por um momento de depressão, eu tive Covid em 2021 e eu fiquei na UTI uma semana, com 90% do meu pulmão tomado. E graças a Deus saí e consegui retomar minhas atividades sem sequelas, sem nada, isso em 2021. Só que quando eu voltei, Milton, eu não conseguia mais me reconectar com as minhas coisas, meu trabalho, eu olhava para aquilo, dava enjoo, ânsia de vômito para olhar qualquer coisa, planilha, reunião, e quando eu percebi eu estava em depressão.
sempre trabalhei muito. E de repente eu chego no momento que eu não consigo mais trabalhar, não consigo olhar para nada, não consigo fazer mais nada. E ali eu voltei, eu falei, cara, eu tô em depressão. Como é que eu vou sair disso? Optei por não tomar remédio e optei por mergulhar na teologia, na filosofia. E descobri uma filosofia chamada de estoicismo, a minha cura. A hora que eu busco nessa filosofia de estoicismo, lendo o Diário do Imperador Romano, chamado de Meditações, eu começo a entender ali que a vida era sobre valores, sobre virtudes. E ali, até trazendo nesse tema que você conectou, a hora que você começa a olhar para dentro, para o seu interior, você começa a perceber que o seguinte, quando você age de acordo com os seus valores reais, com as suas virtudes, o que quer que seja que a outra pessoa diga, tanto faz, não é seu. Então você começa a falar, bom, se ela está tentando tirar a minha calma, se ela está tentando, está agindo com ira, o que ela está falando é verdade? Aí tem uma frase de Epiteto, se for verdade, conserte-se e se desculpe. Se não for verdade, ria e siga a sua vida. Então quando a gente começa a não deixar que algo que alguém de fora diz passa a nos afetar, quando a gente começa a criar esse espaço próprio, isso é uma ferramenta que trouxe muita paz na minha vida. Porque quando a gente... o meu nível, obviamente, não é um nível seu de jornalismo, que você é constantemente atacado. Mas mesmo assim, a hora que você está fazendo negócio, na sua empresa, fornecedor, cliente, você sofre muita pressão, é muita ansiedade. E para mim, entender esse lugar, que a opinião do outro é simplesmente do outro, foi algo que transformou muito a minha forma de ver a vida e me trouxe muita calma para esse momento. E tem uma outra pressão que é a sua própria. Eu sempre sofri muito com isso. A maneira como eu me julgava e me julgo. A maneira como eu analiso o que eu estou fazendo. E o tempo todo, como eu tenho hoje, pela prática profissional, 4 horas de programa no ar, dentro do Jornal da CBN, que eu apresento todas as manhãs na Rádio CBN, o tempo inteiro eu tenho material para me analisar, no sentido de como eu estou falando, como eu falei isso, como eu posso consertar. Além do seu próprio cotidiano e das escolhas que você faz no dia a dia. E eu me cobro muito por tudo isso. Me cobro quando vou escrever um livro, me cobro quando saio para fazer uma palestra, me cobro quando eu estou desenvolvendo um curso de comunicação. Muitas vezes me cobro mais do que deveria. Então eu vejo essa pressão sobre mim mesmo. Autopressão. Muito intensa. E eu tenho que saber trabalhar com isso. Não é simples. Estou falando para você aqui sobre isso e estou ao mesmo tempo já pensando aqui, será que a forma como eu disse tudo isso é a forma mais apropriada? Será que eu não poderia ter trazido aqui nessa nossa conversa alguma referência que ajudasse a gente a refletir sobre esse assunto? Será que isso está sendo interessante para quem está nos acompanhando? Enfim, eu estou só mostrando para você... uma autoanálise de cada contexto. De cada contexto. E isso sempre foi muito duro para mim, muito difícil para mim. E eu tento trabalhar no dia a dia, dentro das ferramentas que você, ao longo do tempo, vai descobrindo. E não tenha dúvida, isso que você falou antes, é importantíssimo que a gente tenha esse discernimento. Aquela avaliação que foi feita de você por outros, ela condiz com a realidade, e a gente tem que ter humildade para entender isso, porque não é fácil, porque o primeiro passo que a gente tem é negar a crítica, dizer que não é com você, e depois você para e avalia e diz, calma lá, deve ter algum fundo aí de verdade nisso, ou por que está dizendo tal coisa, talvez ele tenha razão. E é difícil fazer esse tipo de trabalho. Assim como quando a pessoa critica você, e você analisa e diz o seguinte, isso não tem nada a ver comigo, lamento, mas não é esse o caminho. Mas não é simples assim, a gente fala, você me falou, eu imagino que você treinou para chegar a esse estágio de conseguir enxergar melhor e ter esse equilíbrio. Eu não considero nada fácil fazer esse tipo de trabalho. Eu confesso a você que você fala em calma da mente. Essa é uma busca que eu preciso ter, porque a minha mente está em ebulição o tempo todo. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, mande isso para as pessoas que precisam escutar. E a hora que você assina o canal e segue o sininho, você vai ter os nossos vídeos de lançamento. A hora que ele sair, você vai receber.
e você vai ver que ele vai chegar naquele momento que você precisa sair desse estado de luta e fuga, sair desse estado de medo. Dentro da calma da mente, da nossa metodologia, que alguns dos maiores líderes do país já fizeram. Você pega o governador do estado de Minas Gerais, o Zema, todos os seus secretários fizeram. A polícia do estado de São Paulo, o BOP, fez. O Dr. Olavo Setúbal, um dos conselheiros do Banco Itaú, e alguns dos maiores empreendedores do Brasil, todos já fizeram a calma da mente. Só no ano passado foram mais de 20 mil pessoas impactadas. E agora está na hora de você aprender esse protocolo, sair desse estado de luta e fuga, sair desse estado de medo e vir para esse estado de presença, vir para esse estado de conexão, de paz. Ele vai te ajudar a performar melhor nos negócios, vai te ajudar a evoluir na sua carreira, crescer. Muitas vezes você está achando que você não está conseguindo evoluir, não está conseguindo crescer, as pessoas não te veem, suas finanças estão indo para o buraco. Tudo isso tem uma única raiz, é a falta de controle das suas emoções, da sua mente, dos seus pensamentos. E os nossos protocolos vão te ajudar a isso. Nós temos, por exemplo, o protocolo do pânico, antipânico, aquele momento que você está em pânico, desesperado, seu corpo cheio de cortisol, como que você acalma? Como que você vem para o estado de presença. Então, se você quiser saber como acionar esses protocolos, como conseguir sair do estado de pânico imediato e vir para um estado de paz, você vai entrar nessa página, nesse link e vai assistir a aula que está lá, gratuita. E ao longo dela você vai aprender esse protocolo. Você vai aprender o protocolo do foco, hiperfoco. Na hora que você entra numa reunião, fica todo mundo disperso, você não consegue focar. 1 milhão de coisas acontecendo. Você vai aprender como focar. Você vai entender que nós não somos o nosso pensamento, nós somos como as nuvens, os pensamentos eles vêm e eles vão, você é o céu, você é aquela presença, aquele azul que está por cima. Quando você aprende isso, você transforma a sua vida. Então eu te desejo muita felicidade, segue, compartilha e clica abaixo.